Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos mais uma vez ir para um outro momento para que a gente possa pensar a nossa prova, né? Então no capítulo 4, pesquisa da dinâmica universitária, então a gente começa a pensar no tema da nossa monografia, né? Então, esse capítulo apresenta os processos operacionais de desenvolvimento da pesquisa, mostrando que se realiza a investigação científica. Então, lá no final, então, a elaboração do projeto de pesquisa, então, começar a pensar nesse projeto, o levantamento das fontes, que no caso nosso é bibliográfica, atividade de pesquisa e a prática da documentação, análise dos dados e construção do raciocínio demonstrativo, e por fim, a última fase, que é a redação, tá? Aqui na figura aí do fluxograma da elaboração do trabalho, então elaboração do trabalho, levantamento dos dados, pesquisa teórica, atividade de pesquisa, processo dedutivo, então análise dos dados e aí a redação. Então esse é o itinerário, tá? Então primeiro é a elaboração do projeto. Segundo, o levantamento das fontes, que no nosso caso é exclusivamente bibliográfica. Eu vou pegar essas fontes, vou pesquisar e vou trabalhar essas fontes, tá? E por fim, vou construir um trabalho e redigi-lo, né? Então, pensando aí na elaboração do projeto de pesquisa, antes de ser realizado um trabalho de pesquisa, precisa ser planejado. Então, o projeto é o registro desse planejamento. Para elaborar o projeto, o pesquisador precisa ter bem claro o seu objeto de pesquisa, como ele se coloca, como está problematizado, quais as hipóteses que estão levantando para resolver o problema, os elementos teóricos que pode contar, de quais recursos instrumentais dispõe para levar adiante a pesquisa e, por fim, as etapas que pretende percorrer, né? Então, primeira coisa, pensar no tema, porque o tema, então todo mundo já ir pensando, porque nós vamos utilizar do tema para a prova, tá? Para o trabalho desse final de bimestre e de semestre também. Mesmo que o aluno não tenha, então nós precisamos pensar, mesmo se for um tema provisório, para poder trabalhar no nosso trabalho agora do final do bimestre. Então, aí o primeiro elemento, o título. Ainda que provisório, atribui-se um título ao projeto, o mesmo que prevê dar um trabalho final que relatará os resultados da pesquisa. Poderá eventualmente ser metafórico, mas nesses casos deverá ser um subtítulo tematicamente expressivo, né? Que não é o caso de vocês. Vocês vão ter o tema já feito. Então, às vezes, as pessoas fazem um tema metafórico, poético, etc., que não vai ser o caso de vocês. Já vão ter o tema, o título preciso. Como montar, como pensar num título, né? Então, primeiro eu tenho que pensar num tema, num título de monografia, em que seja factível, quer dizer, passível de ser realizado. Então, o primeiro ponto é esse, eu preciso pensar em algo que seja realizável. Segundo ponto, tem que ser algo que é do meu interesse, daquilo que dentro da área da filosofia me chama atenção, me faz querer trabalhar aquilo, né? Então tem que ser algo nessa dimensão, tá? E quando a gente pensa em tema, então nós temos que pensar em duas partes, vamos colocar assim, tá? O objeto material e o objeto formal. O que é objeto material e o que é objeto formal? Objeto material é aquilo que eu vou trabalhar, né? E o objeto formal é o olhar que eu vou ter sobre aquilo que eu vou trabalhar, aquele que é o centro. Por exemplo, aquilo que a gente sempre fala, né? Vou trabalhar o mal em Santo Agostinho, tá? Qual que é o objeto material? Né? O objeto material é o mal, que é o centro do meu tema, tá? Eu posso trabalhar o mal, em Aristóteles eu posso trabalhar o mal no existencialismo contemporâneo, eu posso trabalhar o mal na visão de um autor moderno, etc. Tá?
Então eu posso trabalhar o mal em comparação de autores, eu posso trabalhar o mal na sua gênese, eu posso trabalhar o mal de várias maneiras, tá? Mas quando eu delimito, e é isso que a gente tem que começar a pensar, o mal em Santo Agostinho vai ser o objeto formal. Quer dizer, vai ser o olhar que eu vou ter sobre aquela realidade chamada mal, tá? Por quê? Porque aí eu consigo delimitar o meu campo de estudo. Não precisa só trabalhar em autores, você pode trabalhar o tema que você quiser, porém tem que haver essa delimitação. Não dá para trabalhar, eu vou trabalhar o mal na filosofia. É muito difícil numa monografia tão pequena, e acho que em qualquer lugar seria muito difícil fazer isso, trabalhar num campo tão grande assim, né? Eu vou trabalhar mal na filosofia antiga. Mesmo assim, já ainda está amplo, né? Então, quando eu for pensar o título da minha monografia, eu tenho que articular essas duas realidades, tá? Um objeto material e o olhar que eu vou ter, que é o objeto formal, sobre aquele objeto material. Então, é necessário pensar. Aqueles que ainda não têm um tema vão ter que achar um tema, mesmo se for provisório, para trabalhar no trabalho que a gente vai passar. Mas isso tudo é para quê? Para que a gente já vá articulando o nosso tema, porque depois que passa esse tempo de metodologia do trabalho científico, vai vir as outras matérias e aí a monografia vai sendo deixada para a relação entre aluno e orientador. Então é bom a gente começar a pensar algo para que a gente já vá estruturando o nosso projeto que a gente vai entregar em novembro, né? Tem que estar com o projeto pronto para novembro, tá? Apresentação. Inicia-se o projeto com a apresentação onde exporá sinteticamente como chegou ao tema da investigação, qual foi a gênese do problema, as circunstâncias que interferiram nesse processo, por que fez tal opção e se houve antecedente. Unindo ao item 4, justificativa, nesse tópico o projeto cabe adiantar a contribuição que se espera dar para o resultado da pesquisa. Então, na apresentação eu vou falar o passado, na justificativa eu vou falar o futuro, né? Então, nessa apresentação eu vou falar aquilo que me motivou. Então, esse é um outro item que é importante para nos ajudar a escolher um bom tema, tá? Eu vou pensar naquilo que me questionou na vida, aquilo que mais me incomoda, que eu devo pensar para estruturar um tema de monografia, né? Então eu preciso trabalhar isto, o meu querer, por quê? Porque fica muito difícil para o aluno pegar um tema que ele não gosta, ou que ele não tem capacidade para lidar com aquilo, e ficar com aquele tema durante 2 anos trabalhando um negócio que ele não quer trabalhar, tá? Então, é bom ver a si mesmo, ver aquilo que te apetece, vamos colocar assim, para que, entendendo isso vai caber dentro da apresentação. Objeto e problema de pesquisa. Tomando o que já foi anunciado na apresentação, procura-se em seguida, com a exposição mais objetiva e técnica, colocar o problema, ou seja, como o tema está problematizado e, consequentemente, por que ele precisa ainda ser pesquisado. Então, se eu vou trabalhar o mal em Santo Agostinho, o questionamento que vem é a origem do mal, é todo o pensamento maniqueísta, que ainda está vivo hoje, que é a oposição entre mal e bem absoluto, que é um absurdo, mas isso ainda está. Então, esses são questionamentos cuja resposta vai ser a ideia central, que lá embaixo vai ser a hipótese. Então, eu tenho que transformar o meu tema no questionamento que vai surgir, tá? Trata-se, portanto, de delimitar, circunscrever o problema. O tema deve ser problematizado, é preciso
ter uma ideia muito clara do problema a ser resolvido. Tá? Porque mesmo mal em Santo Agostinho, por exemplo, tem 1000 maneiras de trabalhar isso. Tá? O que o problema vai fazer? O problema ele vai delimitar o teu trabalho de modo que você saiba aonde que você quer caminhar e fazer. Tá? Justificativa é para que eu estou fazendo esse trabalho? Né? Então, é olhar para o futuro, quer dizer, que contribuição esse trabalho vai dar. Por isso, toda revisão literária que possa ser feita em torno dele. Né? O que é a revisão literária? Quer dizer, quem falou sobre isso? Né? A ponto de eu ter bem claro por que é bom fazer essa revisão literária. Porque senão eu posso tá num trabalho que tem muito pouca bibliografia. Ou eu não encontrei bibliografia. Então eu preciso me dedicar para ver como está o status questiones, quer dizer, como está o estado da questão. Como que está sendo trabalhado esse tema hoje em dia. Tá? Então essa é uma questão que a justificativa vai enquadrar. Tá? Hipótese e objetivos. Né? Em seguida, o projeto deve explicar a hipótese avançada para a solução do problema. Lembre-se de que todo trabalho científico constitui um raciocínio demonstrativo de alguma hipótese, pois é essa demonstração que soluciona o problema pesquisado. A hipótese vincula os objetivos, ou seja, os resultados que precisam ser alcançados para que se construa toda a demonstração. Na hipótese, a gente volta lá na análise textual, é a ideia central. Então, a hipótese é a verdade provisória que eu tenho que comprovar para virar uma tese. Então, eu vou testar. No nosso caso, não é laboratório, não é pesquisa de campo, não é nada disso. No nosso caso, é bibliografia. Então, eu vou ver um itinerário bibliográfico em autores. Por exemplo, no Mal em Santo Agostinho, vou ver que autores falaram sobre isso. E se aquilo que eu penso sobre esse tema, se tem realmente uma comprovação. Claro que na monografia de vocês é algo muito simples, né? Mas quando vai entrar em mestrado, doutorado, aí você tem que comprovar algo, né? Para que isto fique claro, tá? Por isso, o item 6, né? O quadro teórico. Cabe nessa altura expor os referenciais teóricos metodológicos, ou seja, os instrumentos lógico-categoriais nos quais se apoia para conduzir o trabalho investigativo e raciocínio. É diferente do item 9, que é a bibliografia. Aqui você vai trabalhar por núcleos, né? Como que cada parte do seu trabalho foi trabalhada, foi estudada por diversos autores. Então, aqui é algo muito, vamos dizer, complexo, que ainda que vocês não vão fazer isso, né? Obviamente. Mas algum paradigma teórico específico de modo explícito, ou talvez definir bem as categorias explicativas, quer dizer, quais os instrumentais teóricos que você vai usar para trabalhar esse tema que você está. Porque lembrando que esse livro não foi feito só para filosofia, né? Então aqui outras ciências vão usar outros quadros teóricos estudiosos. Você vai dividir em núcleos teóricos o seu trabalho para ver como que isso foi articulado pelos diversos estudiosos daquele assunto. Item 7, fonte, procedimentos e etapa. Nessa etapa, devem ser anunciadas as fontes empíricas, documentais e bibliográficas. No nosso caso, vai se unir ao 9, que é exclusivamente bibliográfica. Né? Os procedimentos metodológicos e técnicos usará. Então, você pode ter entrevista, pesquisa de campo, laboratório, você pode ter muita coisa, né, para fazer. No nosso caso, como é só bibliográfico, não vai ter muito o que dizer sobre isso. Então, as etapas de seu processo de investigação, tendo bem presente que os resultados de cada uma dessas etapas é que constituirão as partes do relatório final do seu trabalho, ou seja, os seus capítulos. Tá?
Cronograma. O pesquisador deve indicar no seu projeto as várias etapas, distribuindo-as um tempo disponível para a atividade prevista pelo tempo pela pesquisa, incluída a redação final. Quando você vai fazer um mestrado, doutorado, você tem a obrigação de fazer o mestrado em 2 anos e o doutorado no máximo em 4 anos. Como normalmente são financiadas essas realidades, o cronograma para se apresentar é essencial. Porque você tem que demonstrar, tanto para a banca que vai acolher o teu projeto, como também para o teu próprio orientador, que aquele trabalho ele é factível. Então, esse cronograma vai ser a medição se você está conseguindo cumprir nos devidos prazos. Né? Então, essa distribuição que da etapa 7, que é esses procedimentos, essas etapas, você vai distribuir dentro de um cronograma, aí vai ficar claro isso. No caso de vocês, já é o próprio tempo do estudo filosófico. Bibliografia. Assinale, sempre de acordo com as normas técnicas pertinentes, os títulos básicos a serem utilizados no desenvolvimento da pesquisa, discriminando, se for o caso, as fontes, os textos de referência teórica, os documentos legais, etc. Ter bem claro que esta bibliografia poderá se ampliar no final da pesquisa, e sempre vai se ampliar, já que novos documentos poderão ser identificados em decorrência no desenvolvimento do processo de investigação. Então, se eu vou trabalhar um tema, eu tenho que trabalhar a bibliografia. Então, hoje, o que não faltam são recursos para estruturar uma bibliografia básica de estudo. Tá? Então, por exemplo, entrar em sites de universidade, principalmente das bibliotecas das grandes universidades, em que teses e dissertações estão à disposição, e ver realmente se há algo com relação ao seu tema para você poder trabalhar. Ver nesses mesmos sites dessas bibliotecas, se que dá para jogar por tema, quem trabalhou o tema, por exemplo, a Idomar e Santo Agostinho, quer dizer, que autores trabalharam isso? Que autores comentaram isso? Né? Pega um Google acadêmico, quer dizer, joga lá seu tema, vê quem citou os livros que você está usando, vê se realmente aqueles autores estão sendo utilizados na pesquisa, porque senão você corre o risco de basear sua monografia em algo que é totalmente sem base, né? E aí ela desmoronar. Então, hoje o que não falta são recursos para que a gente possa verdadeiramente aí ter uma bibliografia bem consolidada. Então, é um trabalho que hoje dá para se fazer perfeitamente em internet, né? Lembrar que o que não falta são catálogos de biblioteca presentes na internet, né? Como também aqui o Severino traz. Então, é algo que a gente tem que aí buscar para que o trabalho se estruture, tá? Algumas observações. Primeiro, o projeto em seus vários pontos pode ser alterado no decorrer da pesquisa. Isso é normal e até positivo, uma vez que revela eventuais descobertas de dados novos e aprofundamento das ideias do autor. Então, é óbvio que projeto proietário, quer dizer, jogar para frente, né? Esse jogar para frente, na hora que eu vou concretizando esse projeto, ele vai se alterando com o tempo. Só que aquele que é o esquema básico, ele permanece, a menos que, na hora que está realizando o projeto, começa a ver que ele não é passivo de ser feito. Então, aí eu vou rever meu projeto totalmente. Tá? Então, é algo que pode acontecer. Tá? Mas não se dá para engessar projeto, né? Então, o projeto ele precisa ter uma maleabilidade para ser. Agora, não ter projeto também, aí é pior ainda. Tá? Item 2. Também itens desse roteiro podem ser reduzidos, ampliados ou estruturados em outra ordem, de acordo com a natureza da pesquisa a ser desenvolvida. Então, a estruturação é flexível.
e seus elementos devem ser distribuídos de conformidade com as exigências lógicas da própria pesquisa. Então, isso pode acontecer de duas maneiras. Primeiro, porque você vai fazer a pesquisa e você começa a ver que a ordem ou a estruturação do seu trabalho precisa ser revista. Ou o teu orientador começa a falar, ó, tal item ou tal capítulo precisa ser mudado, precisa ser alterado, porque isso daí não está claro, não está coerente, então precisa ser alterado. Item 3. Por outro lado, o projeto de pesquisa não deve ser confundido com o plano de trabalho, que se falará depois. Apesar do caráter de provisoriedade de ambos, nesse último caso, trata-se de uma própria estrutura lógica da monografia. O que é a estrutura lógica da monografia de vocês? É uma coisa que é preciso pensar já na medida que estão pensando o tema, mesmo se for provisório. Se eu vou trabalhar o mal Santo Agostinho, o que eu vou trabalhar em matéria de capítulo? Então, se eu tenho esses dois elementos, mal e Santo Agostinho, então eu tenho que ter esses dois dentro dos meus capítulos. Então, eu posso trabalhar a biografia, como nós vimos lá em Sociologia, eu posso trabalhar a realidade do mal e depois, por exemplo, como essa ideia de Santo Agostinho é vivida hoje, como ela é compreendida hoje. Então, já há aí um itinerário para ser trabalhado, né? Então, é preciso pensar como vai ser esse plano de trabalho. E mesmo que for provisório, preciso começar a pensar nos capítulos dessa monografia. Não precisa pensar nos itens, tem gente que já quer ir nos maiores detalhes possível. Não. Primeiro precisa pensar no geral, para depois ir nos detalhes, né? Então, cada um de nós aí trabalhar a monografia de modo que tenha a estruturação desses capítulos. 4. A distinção entre projeto e o próprio trabalho. Dissertação ou tese. No projeto, o pesquisador deve ter muito claro o caminho a ser percorrido, as etapas a serem vencidas, os instrumentos e as estratégias a serem utilizadas. É para isso que, em última análise, ele é feito. Essa finalidade intrínseca. Mas não é o projeto que vai ser publicado, e sim a dissertação, a tese, no caso de vocês, a monografia. E aí que entra em jogo o resultado do trabalho desenvolvido de acordo com o projeto. Distingue-se, pois, um do outro, o projeto de pesquisa, o plano de pesquisa e o plano de exposição. Assim, nem sempre é necessário escrever um capítulo para explicar qual é o quadro teórico. O importante é basear-se nesse quadro teórico de maneira coerente, né? E não começar a ter ponta solta para tudo quanto é lado, né? Então tem que haver uma certa fidelidade ao projeto que está sendo feito, né? E essa fidelidade a gente estruturá-la e ficar claro isso, tá? O projeto, como a gente diz, é 50% da monografia. Um projeto bem feito, vamos ter uma monografia bem feita. Um projeto mal feito, começa a pesquisar, porque é em cima do projeto que você vai pesquisar a bibliografia. Então, se esse projeto está mal estruturado, a pesquisa bibliográfica vai ser mal feita. E aí o trabalho vai ser mal feito. Então, por isso a insistência em ter tema e em ter uma estrutura básica já desse trabalho, tá? Para que a gente possa ter, ver para onde a gente está caminhando, né? E não se perder nisso tudo, tá? Distingue-se três para o desenvolvimento do processo de investigação. Distingue-se três fases no amadurecimento de um projeto. Primeiro, ao momento da invenção, da intuição, da descoberta, da formulação das hipóteses. Fase eminentemente lógica, em que o pensamento é provocador, o espírito é atuante. É esta fase que nós estamos agora. Então precisa intuir, precisa sonhar, precisa pensar. Então precisa começar a pensar qual é a monografia, qual o tema que vai ser tratado. Se não se pensa isso agora, não vai estruturar projeto. Não tem projeto sem estruturar primeiramente um tema. Então, precisa uma hora
ver qual a área geral que vai ser trabalhada. Então, eu quero trabalhar o mal. Então, eu vou ver aonde eu vou trabalhar isso. Então, pega dicionário de filosofia, entra lá no Google, veja revistas sobre de filosofia, sobre o tema, veja trabalhos que foram feitos sobre isto. Então, começa a buscar para que a ideia vá sendo conformada dentro da sua mente para depois ela ser exteriorizada. Se não fazer essa fase da intuição, da descoberta, começar a teste de acerto e erro, vai tentando, vai até sair. Se não fazer isso, não vai ter tema, tá? Então nós não podemos deixar para o último ano, para o último semestre, não. Tem que estruturar agora, tá? Logo após, parte-se para a pesquisa positiva, seja experimental, seja de campo ou bibliográfico. Na medida que eu vou estruturando, eu vou intuindo, eu começo com ensaio e erro, a escrever temas. De repente, lá o tema primeiro ele é muito amplo, depois fui delimitando, vejo que delimitei demais. Pronto, então volta para um tema ali que dá para ser feito. Descobri o tema. Entendi em quantos capítulos eu vou tratar, pelo menos aí em bloco. Eu vou tratar primeiro disso, segundo disso, terceiro aquilo. Ótimo. Tenho já e estruturo o projeto. Estruturei o projeto. Feito o projeto, agora eu tenho a capacidade para ir buscar bibliografia. Bibliografia, tanto é os títulos, que já tem que estar no projeto, mas agora é pegar com afinco e ir buscar essa bibliografia e ler. E ler. Então não precisa ler tudo, mas eu vou ler aquilo que vai realmente contribuir para a estruturação do meu trabalho. Tá? Abandona-se, aí eu vou fichando, né? Abandona-se algumas ideias, acrescenta-se outras novas, reformula-se outras. Por quê? Porque conforme eu tenho contato com a bibliografia, eu vou vendo aquilo que dá para ser aproveitado e aquilo que não dá para ser aproveitado. E até o orientador depois vai ajudar nisso. Então, primeira etapa, a formulação. Segunda etapa, a pesquisa bibliográfica. Já na terceira etapa, ou seja, no momento da amadurecida uma posição, se parte para a composição do trabalho. É nessa hora que o projeto ele se torna interessante, porque se eu vou compor meu projeto, pode ser que da pesquisa bibliográfica que eu já fiz, eu tenho muita coisa, por exemplo, do segundo capítulo meu, e não tenho tanto do terceiro nem do primeiro. Então eu vou trabalhar o segundo. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sei o que eu estou trabalhando no primeiro, eu sei o segundo e sei o que eu vou trabalhar no terceiro. Então o projeto me situa dentro da pesquisa bibliográfica e dentro da estruturação do trabalho. Tá? Então por isso que, novamente, trabalho com projeto é 50% já feito. Porque aí você tem o rumo com o qual você está trabalhando. Trabalho e pesquisa, o levantamento das fontes aí, o trabalho e pesquisa deverá dar conta dos elementos necessários para o desenvolvimento do raciocínio demonstrativo, recorrendo assim a um volume de fonte suficiente para cumprir essa tarefa, seja ela relacionada com levantamento de dados empíricos, com ideias presentes nos textos ou com intuições e raciocínios do próprio pesquisador. Tá? Então eu vou trabalhar com essa realidade toda. Tá? Denomina heurística a capacidade, a ciência técnica de arte de localização e levantamentos de dados. Eu vem de euro do grego, que é achar, né? Quer dizer, por isso que é eureka. Quer dizer, procurar. Então eu vou procurar isso, mas tendo projeto dá para procurar. Por isso que também a intuição do autor, que é, no caso, quem está fazendo a monografia, é importante. Porque conforme eu vou lendo, ideias vão surgindo em mim. Então é bom registrar essas ideias, porque elas vão fazer parte da composição do texto, né?
porque essa ideia foi intuída, veio, mas ela foi... A criatividade nasceu porque estou lendo, estou buscando, então aí começo a relacionar na minha mente e aí começa a surgir. Fontes bibliográficas. Tais fontes se definem pela natureza, do trabalho, do tema estudado, pelas áreas do trabalho que se situam, tá? Tratando-se de trabalhos do âmbito da reflexão teórica, tais documentos são basicamente textos, livros, artigos, etc. A bibliografia, como técnica, tem por objetivo a descrição, a classificação dos livros e documentos similares, segundo critérios tais como autor, gênero literário, conteúdo temático, data, etc. Dessa técnica resulta repertórios, boletins, catálogos, bibliográficos, etc. Então, os repertórios, boletins e catálogos existem repertórios de filosofia que assinalam obras referentes à filosofia. O mesmo acontece com demais áreas do saber. O estudioso encontra também nas grandes enciclopédias, dicionários especializados, nas monografias, nos tratados, nos textos didáticos, nas revistas e informações bibliográficas para trabalhos de cunho científico das respectivas áreas. Então, e aí mais para frente, os fichários da biblioteca. Hoje, tudo isso tem muita coisa online, tem muita coisa presente na internet, né? Então, antigamente, você ia em fichário de biblioteca para ver que tinha fichário por autor, título e tema. Então, você ia lá nos temas e ia buscando nas fichinhas isso. Hoje está tudo online. Então, é necessário sentar, mas de forma criteriosa, buscar isso, né? Não dá para ficar pegando em Wikipédia da vida, né? Então, tem que buscar em universidades, tem que buscar em bibliotecas especializadas e para buscar aquilo que são as nossas nossa bibliografia. As informações colhidas pela heurística devem ser transcritas primeiramente em fichas bibliográficas, né? E depois isso daí vai virar o meu fichário, que depois também essas fichas bibliográficas se tornam as fichas de registro de citação bibliográfica. Todos esses dados no terceiro parágrafo depois, todos esses dados constantes de catálogos e demais fontes bibliográficas já estão integrando, nos dias de hoje, CD-ROMs, bem como bancos de dados da internet. Então, hoje está tudo isso à disposição. Só que o que acontece muitas vezes? Não há interesse em buscar, né? Aí vem a CAPES, que é o próprio órgão da pós-graduação do governo federal, a Cello, que é um portal de artigos, o CIB, que é o sistema da biblioteca da USP, né? Que é administrado aí pelo Dédalus. Então, entrar no sistema de biblioteca da USP, não precisa ir lá na FEFELESH, na biblioteca da FEFELESH, dá para ver em casa isso, acessar o Dédalus, que é o sistema de busca lá, e colocar o teu tema, tá? Colocar lá Mal Santo Agostinho e ver o que sai. Então vai vir livros, vai vir revistas e vai vir teses ou dissertações sobre o assunto. Então, tem PUC do Rio de Janeiro, tem PUC do Rio Grande do Sul. O que não falta são caminhos para se buscar. Por isso aqui o próximo, que a gente só passa por cima, que é a internet como fonte de pesquisa, né? Hoje em dia, o Google, com o Google Acadêmico. Por um lado, o Google Acadêmico. Você joga o tema no Google Acadêmico, vai aparecer quem citou aquele autor ou aquele tema. Então, é muito interessante jogar no Google Acadêmico. Outra coisa, Google Books. Então, o Google Books não dá para ser copiado, mas é uma biblioteca que você tem ali. Claro que não tem todos os livros que você vai querer, mas se você coloca um tema, sai alguma coisa, já é um caminho para que você comece a sua busca. Porque às vezes o Google Books vai trazer, por exemplo, somente a capa do livro. Mas dessa capa já dá para você ver em bibliotecas,
ou ver, por exemplo, se aquele livro está à disposição em PDF. Livros com mais de 70 anos, nós estamos falando aqui de filosofia, então tem 2.500 anos, então tem muita coisa em PDF à disposição, tem muita coisa online à disposição, tá? Tem acervos gratuitos que estão à disposição, então é questão de buscar. Outra coisa são as revistas. Então, universidades colocam as revistas online. Então, já está lá à disposição. Então, aí tem exemplos de teses USP, né? O IBGE, que aí no caso não é o nosso caso, mas aí vai ter outros, como outros tipos de site aí que não é o nosso caso, tá? E-mail aí não precisa ver isso, tá? Exploração das fontes bibliográficas. Antes de começar, qual item? A atividade de pesquisa e prática de documentação, exploração das fontes bibliográficas. Antes de começar a explorar suas fontes documentais, o pesquisador deve ter presente a estrutura geral do seu trabalho, anunciada no projeto. Então, repare, sem ter projeto não tem como pesquisar, porque você não sabe nem o que você vai pesquisar. A pesquisa prévia para fazer o projeto é uma, a pesquisa pós-projeto é outra. Então tem que ter claro, porque aí com o projeto você sabe o que você está buscando. Tá? De posse de roteiro de ideias, parte-se para análise de documentos em busca de elementos que revelem importantes para o trabalho. A primeira medida, no entanto, é operar uma triagem em todo o material recolhido durante a elaboração da bibliografia. Então eu vou ali ver o que dá para ser utilizável, né? Para presidir essa triagem, utilize-se as resenhas que se permitem avaliar a utilidade do documento em questão. Então, por exemplo, eu jogo lá no Google Acadêmico, ou jogo no próprio Google, começa a aparecer livros, né? Mas será que esse livro é bom? Não. Então, é citado. Mas aí eu preciso ver, mas ele é muito bem citado, porém, é bom para o meu trabalho? Então aí eu vou pegar o livro na mão e, primeira coisa, eu vou ver a contracapa, vou ver a orelha do livro, como está dito aí, e vou ver, porque ali vai ter um resumo, vai ter uma resenha desse livro, então aí eu vou ter posição. Feito isso, não, o livro parece ser bom, o autor parece ser bom, a editora é confiável, então eu vou para o índice desse livro e vou ver como que o autor trabalhou o tema em questão. E pode ser que eu vou utilizar 100%, muito raro, 80%, 50%, 5%, 2%, não interessa. Mesmo que eu peguei uma frase daquele livro, um conceito, uma definição, aquilo já é uma fonte bibliográfica que eu estou trabalhando. Então, muitas vezes o aluno pensa que ele vai ter que ler tudo. Não vai ter que ler tudo, ele vai fazer, como está dito aí, essa seleção para utilizar aquilo que é factível, né, de ser feito. Tá? Uma vez definidos os documentos a ser pesquisados, procede-se à leitura, combinando o critério de atualidade com o critério da generalidade, para o estabelecimento da ordem de leitura. Inicia-se pelos textos mais recentes. Por quê? Nos textos mais recentes estão presentes as citações mais antigas. As obras recentes geralmente retomam contribuições significativas do passado. E também vai ter todo o progresso daquele tema em questão. Para baixo aí, feitas essas ressalvas, a ordem lógica é partir de obras gerais, enciclopédias, dicionários, tratados, etc. Chegando-se a monografia especializada, os artigos de revista, muito importantes devido à sua atualidade. A essa altura dá-se início à leitura. Mesmo quando a leitura integral do texto se fizer necessária, ela será feita tendo em vista o aproveitamento direto apenas daqueles elementos que sirvam para articular as ideias do novo raciocínio que se desenvolve. Qual que é o perigo aí que o aluno às vezes cai? Ele quer escrever sobre tudo, né? Então não dá para escrever sobre tudo.
Então, ele tem que ter este limite, tá? Quando se fala de documentação, refere-se à tomada de apontamentos durante a leitura consulta, que é o famoso fichamento. Tá? Esses apontamentos servem de matéria-prima para o trabalho e funcionam como um primeiro estágio do rascunho. Então, esses apontamentos, as anotações, os registros, o fichamento que se faz sobre essas obras tem que ser muito bem feito, porque ele vai ser a matéria-prima. Erra nesse ponto, é falho nesse ponto, vai dar consequência no teu trabalho lá na frente. Os elementos julgados válidos devem ser transcritos em ficha de documentação, que isso depois nós vamos trabalhar isso. Passa-se para assistir alguma passagem completa do texto que se lê, caso se deva transcrever ao pé da letra, colocando-se tudo entre aspas e citando a fonte. Em outros casos, faça-se apenas uma síntese das ideias em questão. Nessa hipótese, as aspas são dispensáveis, porque a aspa aí, ela vai ser esse sinal de que é literal o que eu estou escrevendo, mas mantém-se a citação da fonte. Então, parando por aqui, depois a gente continua na próxima, mas pensar então, por favor, vão pensando qual é o tema que você quer trabalhar e como basicamente você vai estruturar esse tema em capítulos, em itens, etc. Pelo menos em capítulos, né? Para que a gente possa pensar aí numa monografia, tá bem? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.